Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pérez Cardoso e você está no Matemática E10. Hoje a nossa aulinha é sobre geometria. Isso, nós vamos falar de arco de circunferência. Depois da minha vinheta, a gente começa. Então vamos lá, nós estamos aqui hoje para falar sobre arco de circunferência. Então, vamos começar aí definindo isso daí, tá? Então, o que vem a ser arco de circunferência? Então, arco de circunferência é um pedaço da circunferência, né? Limitado por dois de seus pontos distintos. Vamos ver um desenho para isso? Tá aqui o nosso desenho. Então, se eu marcar dois pontos nessa circunferência, eu marquei aqui um ponto A e um ponto B, eu determino aqui um arco de circunferência. Eu tenho um arco aqui menorzinho, né? Esse arco aqui é AB, tá? Então esse arco AB aqui está desse lado de cá, é o menor. E tem o outro também com a mesma extremidade, né? Eu tenho outro AB do lado de cá. Então eu estou aqui com dois arcos de circunferência. Então, conforme a definição, arco de circunferência é um pedaço da circunferência. Beleza? Tranquilo aí para a nossa definição do que vinha a ser um arco de circunferência. Olha lá a definição aí, ó. Então, os pontos A e B na circunferência, em cima da linha, igual eu estou mostrando aqui, ó, em cima da linha, eles determinam aí dois pontos, né? E esses dois pontos aí vai determinar um arco de circunferência, que é um pedaço da minha circunferência. Fácil a definição? Tranquilo? Vamos lá, dando continuidade. O nosso objetivo aqui hoje da nossa aula é justamente isso, é a gente fazer essa medida desse arco de circunferência. Nós vamos levar em conta duas situações aqui. Nós temos aqui uma medida que é uma medida angular, né, que eu estou tratando aqui da letra grega alfa. Então eu tenho um ângulo aqui e também essa medida aqui L, que é uma medida linear, tá? Então eu quero saber quanto que mede isso daqui. Em ângulos, vamos prestar atenção aqui um pouquinho, olha só. Quando eu estou falando em ângulo, graus, tá? Medida angular, graus, né? Vamos considerar aqui meu alfa aqui, ó, graus, ok? A medida graus significa justamente essa abertura que está sendo feita. Então, o vértice desse ângulo aqui está no centro da minha circunferência, né? Então, o que está acontecendo? Essa abertura aqui que vai fazer a leitura desse ângulo. Esse ângulo pode ser medido tanto aqui, como um pouquinho mais para lá, né? Tanto faz, né? Então a medida graus, ela não leva em conta o tamanho aqui, porque os tamanhos, né? Quanto mais eu aproximo do vértice, vai diminuindo, né? Mas o grau não olha isso. Ele olha justamente apenas essa abertura. Em qualquer momento aqui é o mesmo valor. Então a gente sempre determina que o ângulo central de uma circunferência é o mesmo tamanho aqui do arco, isso falando em graus, tá? Então vamos lá. Então nós vamos tratar aqui de duas medidas. Uma angular, que eu acabei de falar, que estou representando aqui pela letra grega alfa, e outra linear, que eu estou representando pela letra L. Então linear vai ser da seguinte maneira. A gente vai pegar esses dois pontos aí, né? Vamos esticar, né? Tá aí o ponto A e o ponto B. A gente estica esse arco, pega um sistema que mede, né, que faz essa medição, né? Vamos pegar aí uma régua, uma trena, qualquer instrumento aí usado para medir coisas lineares. E a gente vai medir. É exatamente esse o processo. Aí a gente vai saber quantos milímetros, centímetros tem o tamanho desse arco. Então a ideia básica é essa. Então nós temos duas medidas. Uma que é angular e outra que é linear. Essa linear a gente vai trabalhar em cima da linha da circunferência, que é uma outra medida que a gente vai usar, que vai ser o nosso radiano, e logo a gente vai falar sobre ele. Beleza? Tranquilo? Então vamos definir essas duas coisas aqui. Então vamos lá. A angular, olha só, é a medida do ângulo central, como eu falei, né? O ângulo central é formado pelo arco com o centro na circunferência que os contém, né? Então por isso que isso aqui é 30 graus, o arco também é de 30, porque a qualquer momento aqui a abertura é a mesma. Ok? Então isso é a medida angular. Quando eu falo da medida linear, é o comprimento, o tamanho desse arco.
Como é que mede? Mede a distância entre os pontos A e B. É igual eu falei, você pega, estica, vai e mede, tá? Então é assim que a gente trata aí essas duas medidas. Então vamos lá ver como é que nós vamos fazer isso, como eu falei aqui, ó, usando o nosso amigo radianos. Né? Como é que eu faço essa medida? Então vamos entender o que é esse negócio de radiano. Tá? O radiano, gente, a gente usa ele porque ele é uma medida mais precisa. Você viu que o ângulo, o graus, a qualquer momento, era o exemplo que eu dei lá, 30 graus, a qualquer momento é 30, né, como exemplo. Então não muda isso. O radiano, ele é preciso porque ele trabalha em cima da linha da circunferência. É justamente aqui, ó, no arco aqui, ó, justamente em cima dessa linha que o radiano trabalha. Vamos ver a definição dele aqui, ó. A medida angular formada pelo arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém, define-se como 1 radiano. Então, olha que coisa mais interessante. Se eu tenho que o comprimento aqui, o meu L, ele é igual ao tamanho do raio, do meu raio, eu estou encontrando aqui 1 radiano. Então, acabou de se definir aqui o que é um rad. Um radiano, né, abreviado aqui como rad, ele é justamente quando o tamanho desse arco, eu fui lá, estiquei, né, medi, deu lá 10 centímetros e meu raio também é 10 centímetros, então nesse momento eu tenho 1 radiano, tá bom? Então é assim que a gente vai aí comparar essas medidas, beleza? Tranquilo? Então vamos lá agora ver como é que é feita essa conversão de unidades. Como é que a gente faz conversão de unidade? Pensando no geral, a gente sempre não compara com uma coisa já conhecida? Vamos pensar aqui, ó. Metro e centímetro. Como é que eu converto no outro? Eu vou para uma conhecida, né? Então, por exemplo, uma conhecida, eu conheço que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, baseado nisso daqui, eu faço as outras transformações. Aqui para graus e radiano é a mesma coisa. Eu vou conhecer uma e a partir dela eu vou gerar as outras, beleza? Vamos lá então ver como é que funciona? Tá aqui, ó. Uma circunferência de raio 1 igual a 1. A gente vai considerar o raio unitário aqui, tá? Medida 1. Na nossa trigonometria a gente também trabalha com medida igual a 1 no raio. Isso não interfere nos cálculos, tá? Para facilitar as contas até. Então a gente vai dizer que a circunferência tem medida 2π radiano. Vamos lembrar uma coisinha? Aqui, ó. Vocês sabem que o comprimento de qualquer circunferência a gente mede fazendo 2πr. Né? Já passamos por isso lá nas áreas, né? No perímetro, né? Quando a gente vai medir o perímetro de uma circunferência, que é o contorno, né? É 2πr. Então, o que está considerando? Com o raio unitário. Se o raio vale 1, então meu comprimento aqui é 2π. 2π é eu dar uma volta na circunferência. Então, a gente vai colocar aqui 2π radiano. É isso que ele está falando aqui, ó. 2π radiano. Então, esse 2π radiano, ele vai equivaler a uma volta. E uma volta em graus é quanto? Olha só aqui, ó. 360 graus. Então tá aí a nossa afirmação, né? Uma coisa que a gente conhece como verdade, que uma volta em radiano é 2π, uma volta em graus é 360 graus. Pronto, com essa afirmação a gente pode fazer as demais transformações. Aqui ele já fez uma para simplificar, trabalhando com meia volta, não é isso? Então, se eu tenho meia volta aqui, ó, divide por 2 aqui, né? Então, eu vou ter que 1π radiano, não é isso? Ele equivale aí a 180 graus. Pronto. Essa é também uma afirmação já tirada direto da volta completa da circunferência, bastando pegando a metade dos dois lados. Então, beleza. Com essa afirmação aqui agora, a gente consegue fazer qualquer transformaçãozinha. Vamos ver uma atividade para isso? Para a gente dar uma treinada? Olha só, esse probleminha aqui, ó. Vamos calcular o comprimento de um arco de 20 graus em uma circunferência de 10 centímetros de raio. Então, vamos pensar. Vou pegar aqui uma circunferência, tá? Vou pegar aqui uma aqui, deixa eu ver. Essa daqui.
Vamos pegar uma circunferência bem feitinha aqui, só para exemplificar. E vamos pegar aqui que o nosso, ele falou que o raio é 10 centímetros. Então, eu tenho 10 centímetros de raio. Pronto. Aí ele quer saber o comprimento do arco de 20 graus. Deixa eu tirar esses 10 centímetros aqui para não nos atrapalhar. Colocar ele aqui embaixo. Então, tá aqui o 10 centímetros. Então, imagina. Então, se eu pegar a metade dela aqui, eu tenho 180 graus. Se eu pegar aqui um quarto, né? Eu tenho aqui o meu 90 graus. Se eu pegar a metade de 90, eu tenho 45 graus. Metade de 45, né? Vamos pôr aqui, mais ou menos aqui. Vamos dizer que o meu 20 graus está mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, meu 20 graus está dando nessa abertura aqui, ó. Então, aqui é meu 20 graus. Então, ele quer saber, esse aqui é o ângulo de 20 graus, o ângulo central. Em graus, né? Ficou feio, né? Não dá dando mal para ver. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, deixa eu fazer direitinho. Vou dizer que tá aqui, o desenho aqui tá difícil, hein? Vamos lá de novo. Pronto, tá bom. Vamos lá. Então, olha só, em graus, esse arco aqui é 20. Que é o que ele falou. É o mesmo ângulo central, vocês lembram? A abertura não importa, né? Então, qualquer momento, o ângulo central é igual ao arco, né? Que contém ele. Perfeito? Só que ele não quer isso, ele quer o comprimento desse arco, aquele negócio de esticar, medir. E a gente sabe que a ferramenta que nós temos aí é o radiano. O radiano vai nos calcular aí o comprimento, porque ele trabalha em cima da linha da circunferência. Então, nós vamos fazer essa comparação. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu fiz uma tabelinha aqui, olha só. A gente vai falar o comprimento do arco, não é isso? E a medida angular. O que eu falei? A gente compara para resolver. Então, vamos lá. Olha só, olha a comparação. Eu sei que o comprimento da minha circunferência todinha, de novo, vou colocar aqui a circunferência novamente. Deixa eu pegar ela aqui. Tá? Aqui é a nossa circunferência. Né? Então, nós vamos, o que eu quero dela aqui? Eu quero o comprimento dela. Como é que eu encontro o comprimento de uma circunferência? Tá? Então, o comprimento de uma circunferência eu encontro fazendo 2πr. Não é isso? É o que está aqui, ó. 2πr. Mas o meu r não é 10? Não é 10 centímetros? Então, no lugar do r foi colocado 10. Então, tem essa afirmação. Essa afirmação significa que a minha circunferência toda, é o comprimento dela todinho com raio medindo 10. Só que eu quero o comprimento dela só quando eu girar 20 graus. Só aquele pedacinho que eu fiz aqui no desenho anterior. Só esse pedacinho, eu não quero ela toda, né? Então, só quero aquele pedacinho. Então, a gente vai fazer a comparação. A gente vai usar aí essa proporção, né? Então, vamos lá, ó. 2π, né, vezes 10 vai me dar o quê? 20π. Então, 20π equivale aí a 360 graus. Quanto que vai medir se for 20 graus? Viu como eu falei para vocês que a regra de 3 é uma ferramenta poderosa? Então, é uma ferramenta muito forte na matemática, né? Principalmente mexendo com essas proporções aí. Então, ela é uma ferramenta muito usada nessas transformações, nessas comparações. Eu sei uma coisa que é verdade, né? Então, eu uso ela, né, para encontrar a outra que eu quero, ok? Pronto, e aqui, como a gente sabe que é diretamente proporcional, a gente vai fazer o quê? Multiplicar cruzado. Pronto, vou multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar 360L, ok? Que é igual a 20π vezes 20. Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Tem 2 zeros, só você pôr os 2 zeros, não é isso? Zero feio, hein? Vamos melhorar ele aqui. E π, não pode esquecer o π lá, ó. Pronto. O 360 tá operação multiplicação. Vai lá para o outro lado. Fazendo o que mesmo? Exatamente o que vocês estão pensando. Vai dividindo. Pronto. Deixa eu apagar essa fórmulazinha aqui para não me atrapalhar.
Agora é só eu fazer essa conta, né? Dar uma melhorada aqui. Não dá uma divisão exata, mas a gente pode aqui dar uma simplificada, ó. Vamos cortar os zeros aqui, vamos dividir isso aqui por exemplo, 4, né? 4 é um número bom aqui, ó. O 40 é divisível por 4 e o 36 também. 40 dividido por 4 é 10. 36 dividido por 4 é 9, né? Então, dou 10 nonos de π, que é o comprimento. Se você quiser isso em número, né? O exercício não falou nada aqui na atividade. A gente pode adotar o π aí. Vamos adotar o π aí, valendo aproximadamente 3,14, né? Um valor padrão aí para o nosso π. Vamos dar uma destacada nele aqui. E vamos agora substituir ele. Então, meu comprimento vai ser o quê? 10 vezes 3,14 dividido por 9. Fazendo essa conta, que é um comprimento aqui aproximado, né? Por causa do meu π que eu estou usando, vai dar aí, usando aqui a nossa maquininha, vai dar 3,49. Ok? Então tá aí o comprimento então desse arco, né? Cujo raio é 10 centímetros. E eu só desloquei aqui, ó, 20 graus. Esse pedacinho aqui, então, ele tem medida 3,49. Aproximadamente, né? Que a gente usou aí o valor do π. Esse tipo de questão é interessante você deixar o π indicado, igual foi aqui em cima, tá? Parar aqui. Costuma a gente substituir o valor de π quando o enunciado pede, né? Adote π valendo 3,14, adote o π valendo 3. Isso é muito comum acontecer apenas para efeito de cálculo. Beleza? Tranquilo até agora? Olha que o trem tá fácil, hein? Vamos lá, vamos mais um? Olha só o próximo aqui, ó. Vamos calcular a medida em graus de um arco de 6 π centímetros em uma circunferência de 15 centímetros de raio. Então, vamos entender. Eu tenho aqui uma circunferência, vamos de novo fazer aqui a nossa circunferência. Deixa eu pegar ela aqui. Então, tá aqui a nossa circunferência, tá? Essa circunferência, ele tem o que aqui? Vamos ler. Vamos calcular a medida em graus de um arco de 6 π. Ele quer um arco de 6 π centímetros em uma circunferência de 15 centímetros de raio. Então, o raio aqui é 15 centímetros. Se o raio aqui é 15 centímetros, qual que é o ângulo que eu desloquei? Que ângulo que foi esse que eu percorri 6 π centímetros? Né? Então, qual que é esse valor? Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. O que mudou em relação à outra? Apenas a ordem, né? Agora, ele quer o graus, né? Esse deslocamento angular. Que ângulo que é esse que eu vou deslocar essa medida do arco? Né? Foi ao contrário da questão aqui anterior. Voltando nela aqui, ó. Aqui ele deu o grau e queria em relação ao tamanho do arco. Então, agora está ao contrário. Ele deu o arco lá e quer saber a medida angular. Então, é isso que nós vamos fazer. Opa, aqui, ó. Eu fui ter uma tabelinha aqui já para resolver. A mesma tabelinha lá daquele exercício. Vamos lá ver como é que funciona? Mesma coisa. Eu vou comparar uma coisa que eu tenho. Então, vamos pegar aqui, ó. 2π, né? Lembra do comprimento? Comprimento de uma circunferência. 2πr. Esse aqui é nosso carro-chefe aqui, hein? Então, vamos lá. O comprimento total da circunferência, então, vai ser o quê? 2πr. Meu r, né? 15. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, ó. 2π vezes 15. Esse 2π vezes 15 não é 30π? 2 vezes 15, 30. 30π. Esses 30π correspondem aí à volta completa, aos 360 graus. Agora ele quer saber 6π. Apenas 6π. Será quantos graus eu vou estar deslocando? Né? Então é isso que ele quer saber.
Pronto, acabei já montando aí a regra de 3 tudo, agora é hora de a gente fazer aquela conta. Como é que a gente faz? A gente vai fazer a multiplicação cruzada, porque as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Posso chegar cruzando, né? Então, olha só, se eu diminuir aqui, aqui também vai diminuir o ângulo, né? Então, as grandezas são diretamente. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu já posso fazer uma simplificação aqui, ó, né? Mas eu vou deixar para depois. Então, vamos lá. 30π x é igual a 6π vezes 360. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui para me ajudar? Eu vou passar esse 6π para cá. É a simplificação que eu ia fazer antes, que eu não fiz. Porque ela está muito na cara. Facilita as contas aqui para nós, tá bom? Ó, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Nós vamos cancelar o π. E quanto que é 30 dividido por 6? Exatamente 5. Então ficou 5x igual a 360. Viu como é que ficou mais fácil? Então, eu não precisei multiplicar o 6 vezes 360 aqui em cima, porque eu vi que dava para dividir aqui, ó. Facilita a minha vida. Beleza? E aqui agora é só a gente, né? 5 está multiplicando o x aqui, eu divido por 5 ambos os lados. Então, eu vou ter que meu x vai ser 360 dividido por 5. Vai dar o quê? 210, 35, 1, 7, 72 graus. Tá aí o ângulo, então, né? Deslocado. Vamos colocar aqui a nossa circunferência, então. Então, meu ângulo aqui de deslocamento da minha circunferência. Vamos apagar isso aqui que eu acabei riscando, pegando aqui a minha caneta. Então, olha só, pegando aqui o centro, né, pensando aqui no ângulo, mais ou menos, aqui é 90 graus. Vou dizer que é mais ou menos aqui, questão só para exemplificar. Então, tá aqui. Esse é o ângulo de 72 graus. E a medida desse arco aqui que compreende ele é 6π. Fácil, não é? Então, o exercício é igualzinho que a gente fez passado. Só que agora ele pediu ao contrário. Mas usamos a mesma ferramenta para resolver. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, dando continuidade aqui à nossa aula, né? Vou deixar aqui uma questãozinha já para vocês pensarem aí, dá um minutinho para vocês pensarem nela, como é que resolve. Essa daí, ó. Olha só, um atleta, vamos lá, vou ler junto com vocês aqui, ó. Um atleta, ele percorre 1/3 de uma pista circular, correndo sobre a linha de uma circunferência. Então, imagine, tem a circunferência e ele vai correr em cima da linha. Ó, você está escorrendo em cima da linha com a medida precisa, é radiano, né? Então, ele quer saber, ó, determina a medida do arco percorrido em graus e em radianos. Eu tenho duas perguntas aqui para ser respondida. Então, eu quero uma medida angular e a medida em radiano. Então, esse atleta ele percorreu 1/3 desse contorno. Ou seja, uma parte das 3, não é isso? A fraçãozinha lá. Então, quanto que isso é em graus e quanto que é isso em radiano? Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem. Tomar um líquido aqui para dar uma relaxada. Tranquilo? Pensar aí na estratégia. Vamos lá, deixa eu pôr aqui o slide aqui para a gente pensar aqui. Olha só, aqui eu já coloquei uma circunferência dividida em 3 partes. Por que em 3 partes? Por causa desse 1/3 aqui, ó. Ele não falou que ele percorreu apenas 1/3, então ele percorreu uma parte de 3. Lembra das frações? Né? Então ele percorreu uma parte de 3. Uma parte de 3 em graus é quanto? Essa é a parte mais fácil, né? Se uma volta completa é 360 graus, não é isso? Se eu quero só uma parte das 3, porque as 3 partes são iguais, têm a mesma medida, basta eu dividir aqui, não é isso? 360 dividido por 3, isso vai dar 120 graus. Então tá aí, 120 graus em ângulo foi o que ele percorreu. Não é isso?
E agora em radiano. E agora? Como é que a gente faz para radiano? Eu vou usar aquela ferramenta forte, né? Eu já sei quanto que é 180 graus, eu sei quanto que é 360 graus, eu vou usar o 120 aí. Perfeito? Tem outra coisa que a gente pode fazer aqui também, mas eu vou usar a regra de 30 e depois a gente conversa sobre isso. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, eu sei que 2π radiano, ele representa 360 graus. Essa é uma afirmação que eu tenho, a volta completa. Outra afirmação que a gente viu lá atrás, que 1π radiano representa quanto? 180 graus. Para ficar menorzinho os números, né? Mais fácil de conta. Então, 120 graus vai ser quanto? Pronto. Montei a situação, né? Usando a nossa ferramenta poderosa aí, que é essa regra de 3. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar cruzado. É isso? Então, multiplicando cruzado aqui, eu já vou aqui cancelar esse zero aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar 18x, não é isso? Que é igual a 12π. Depois a gente põe um rádio. Aí o 18 aqui, nós vamos pôr ele dividindo aqui. Então, vai ficar 12π sobre 18. Cabe uma simplificação, né? Por 6. 6 dá. 6 é um bom número aqui, ó. 12 é divisível por 6 e 18 também. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. 2/3 de π. E se eu falar para vocês que já estava pronto aqui no nosso desenho, né? Então, olha só, a resposta aqui já está pronta, ó. 2/3 de π é em radiano. Vamos escrever aqui o rádio, que eu não escrevi. Então, aqui é em rádio, né? E aqui eu tenho 120 graus, que é em graus. As duas perguntas dele, que é em graus e em radiano. Eu já mataria o radiano aqui na circunferência. Olha só, pensa comigo. Se eu trabalho em cima da linha da circunferência, né? Ele já percorreu 1/3. Não falta ele percorrer só 2/3? 2/3 de quem? De quem? Do meu π radiano. Né? Então já dá para fazer essa análise aqui. Mas o caminho mais tranquilo mesmo, né? Para não estar tanto assim na cara igual tá isso aqui, é você nunca esquecer da nossa ferramentinha aqui, a nossa regra de 3, tá bom? Então tá aí, pessoal. Essa é a nossa aulinha, espero que tenham gostado. Agora vocês vão ficar aí com uma lista de atividades para praticar essas transformações. Valeu? A gente encerra aí com a minha vinheta. Valeu!